principal desta noite, que você possa se alegrar, que você possa deixar Deus falar ao seu coração, que você possa abrir o seu coração para que o Senhor Jesus Cristo possa entrar e fazer morada, que o Senhor possa te abençoar. Então vamos ouvir o nosso irmão Flávio, que vai nos trazer a palavra principal nesta noite. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Amém, glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. E todos os outros que estão nos ouvindo com a boa noite de salvação. Meus irmãos, eu queria pedir a todos que abram as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 4. A você que está nos ouvindo, o livro de Apocalipse, o último livro da Sagrada Escritura, abra no primeiro capítulo, verso de número 4. O texto, ele diz o seguinte para nós. Ele fala: João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Meus irmãos, muitas pessoas, quando ouvem falar do livro de Apocalipse, logo pensam que o livro de Apocalipse ele vai trazer uma notícia ruim. Ele vai trazer uma tempestade. Ele vai trazer assombrações para as nossas vidas. Vai trazer o fim de todas as coisas e o fim das nossas esperanças. Mas eu tenho uma notícia para lhe entregar. É que o livro de Apocalipse, na verdade, ele vai narrar o fundamento da nossa esperança. O livro de Apocalipse vai narrar que nós, na verdade, não morremos, mas nós temos vida. Vai narrar, na verdade, que nós temos salvação e não seremos mortos. Vai nos falar que nós temos consolação e não estamos perdidos. Vai falar que Jesus Cristo está com sua igreja, vai voltar para pegar ela, e ele estará para todos sempre conosco. O livro de Apocalipse vai nos dizer que nós temos esperança em Jesus Cristo. E é essa esperança que nós estamos esta noite pregando. É para você que não vê mais solução. É para você que está angustiado. É para você que não vê mais caminho. É que Jesus Cristo é a nossa salvação. Jesus Cristo é a nossa esperança. Como foi dito aqui, não há outro nome em que poderemos ser salvos a não ser mediante o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, o livro de Apocalipse ele é uma carta. Não somente uma carta, mas 7 cartas. Toda carta ela tem um destinatário. Ela tem alguém para qual é escrita. E esta palavra que eu vou trazer nesta noite, ela também é dirigida a você que está nos ouvindo. Mas para ter uma carta é necessário que nós venhamos a recebê-la. Não basta que ela chegue na nossa casa, é necessário que a gente pegue lá no portão, abra a carta e leia a carta.
Assim é a palavra de Deus. Não basta que nós venhamos somente a ouvir, mas que nós venhamos a aceitar ela no nosso coração, a reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor desta palavra, a dizer como Paulo escreve a Timóteo, que fiel e digna de aceitação é esta palavra. Primeiramente, o livro de Apocalipse, ele narra sobre o nosso passado. Por que o livro de Apocalipse narra sobre o nosso passado? Porque o livro de Apocalipse nos mostra que o homem nunca teve salvação se não for por Jesus. Desde sempre nós estávamos perdidos nos meios das nossas angústias, no meio de guerras, no meio da morte, no meio de confusões. Assim como é nos dias de hoje. O livro de Apocalipse nos mostra sobre o nosso presente, porque nós vemos que aquilo que estamos fazendo nos dias de hoje impacta no nosso futuro. Veja bem, todos nós temos planos, todos nós temos metas, todos nós temos sonhos, todos nós trabalhamos para termos o que comer e podermos viver bem, todos nós temos objetivos e trabalhamos e cumprimos metas para que isso se concretize nas nossas vidas. Mas aí eu venho lhe perguntar, as suas metas e os seus objetivos estão lhe levando para onde? Estão lhe levando para qual lugar? Porque a Bíblia diz que não nos ajunteis tesouros na terra, onde os ladrões roubam, onde as traças corroem, mas ajunteis tesouros no céu. Eu vim para dizer que a salvação de Jesus Cristo não pode ser perdida, porque é Jesus quem lhe dá. Jesus, ele não vai lhe deixar sozinho. Uma vez que você continua crendo nele, continue confessando os seus pecados, como foi dito, confessando a ele, que ele é o Senhor da sua vida, a sua salvação não é retirada por mais ninguém, pois ele é o Senhor, ele é quem tem as chaves da morte e do inferno, ele é Jesus Cristo. Por isso, aquilo que nós pregamos para o futuro é o plano de Deus para a salvação. A carta, então, ela vai começar tratando sobre a pessoa de Jesus. E é isto que eu quero falar a todos na noite de hoje. Eu quero falar e ilustrar sobre as características de Jesus no livro de Apocalipse. E aqui começando no verso 5, onde ele diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. A primeira característica de Jesus que nós vemos aqui é que Jesus é soberano. Jesus é soberano. E para ilustrar isso, eu trago 3 histórias que talvez você na sua casa já deve ter ouvido falar. Essas 3 histórias que eu vou trazer agora são 3 histórias que acontecem uma atrás da outra. Mas melhor do que isso, essas histórias levam para o mesmo ponto. Imagine aí, a Bíblia nos mostra que certa feita Jesus estava num barquinho com seus discípulos. Neste barco, os discípulos pescadores estavam passando por uma tempestade. Eles viram a água entrar dentro do barco. Eles viram que poderiam ser mortos. Eles viram que tudo poderia acabar ali. Eles viram que um dia eles acharam que nada poderia acontecer, mas de uma hora para outra eles poderiam estar mortos. E para onde eles iriam se eles não tivessem fé em Jesus? A água começou a entrar e nós, como eles, poderíamos pensar: meu Deus, eu nunca achei que isso pudesse acontecer, mas estava acontecendo. Eu nunca achei que eu pudesse precisar tanto de Jesus, mas está precisando. Eu nunca achei que a água fosse entrar, mas a água está entrando. Independentemente do conhecimento que você tem de navegação, a água continua entrando. Então os discípulos se voltam para Jesus e falam: Jesus, não te importa que nós venhamos a perecer, que nós venhamos a morrer? Tu não está vendo a nossa angústia? Nós poderíamos pensar assim nesta noite: será que o Senhor está nos vendo? Será que o Senhor conhece aquilo que está passando conosco? E a resposta que eu tenho para lhe dizer é que o Senhor, Ele sonda os nossos corações. O Senhor é o sacerdote que só compadece com as nossas falhas e Ele consegue ver o quanto nós estamos sofrendo, porque Ele foi tentado, mas em tudo aprovado. Aleluia. Só que aí Jesus, como Ele é soberano,
sobre as águas, ele diz para a tempestade: se acalme. E houve grande bonança. Mas aí logo depois acontece outra história. Eles finalmente chegam ao seu destino, e quando eles chegam no seu destino, eles encontram um certo homem. Este homem, todavia, estava endemoniado. E todas as pessoas se afastavam dele, porque ele estava endemoniado, era muito raivoso. E aí Jesus chega até ele e expulsa os demônios que estavam sobre aquele homem. Após isso, Jesus vai para a cidade. Quando Jesus chega na cidade, ele encontra uma mulher com fluxo de sangue. Já havia 12 anos que ela procurava cura e não achava. Já procurava remédio e não encontrava. Buscava nos médicos e não encontrava. Porque tem problemas que nós podemos achar que são materiais, mas que só Jesus pode atuar nas nossas vidas. Tem problemas que nós podemos achar que é simplesmente material, mas é para que Jesus se manifeste nas nossas vidas. Então Jesus vai e consegue curar, claro, aquela mulher quando ela se chega até ele. E logo após, Jesus vai até a filha de Jairo, que já estava morta, mas Jesus o ressuscita. O que tem a ver essas histórias umas com as outras, que estão acontecendo em sequência? Estas histórias nos mostram que Jesus é soberano sobre as forças da natureza. Jesus é soberano sobre os demônios. Jesus é soberano sobre as enfermidades. E Jesus é soberano sobre a morte. Que Jesus, ele controla as forças da natureza. Jesus é quem traz cura. Jesus é quem traz libertação. E Jesus é quem traz vida. Jesus é soberano sobre todas as coisas. Não se engane, Jesus está lhe vendo, Jesus conhece seu coração e Jesus quer ter contato com você, Jesus quer ter relacionamento com você, Jesus quer que você esteja ao lado dele para lhe mostrar que ele é soberano. A segunda característica está no verso de número 6, que diz assim: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. A segunda característica, a primeira é que Jesus é soberano. A segunda característica é que Jesus, ele nos constituiu para algo. Veja bem, todos os dias você é chamado por alguma pessoa para fazer algo. Você pode ser chamado por um amigo para passear. Você pode ser chamado pelo seu chefe para fazer algum trabalho. Você pode ser chamado para algum familiar para prestar alguma ajuda. Mas aí eu lhe pergunto, em que momento você parou para entender que Jesus está lhe chamando? Que momento você parou para entender que assim como as pessoas lhe chamam durante o seu dia, Jesus já está lhe chamando? Jesus quer que você venha até ele. A que momento você vai perceber que a voz de Deus está falando com você diariamente, lhe chamando, dizendo: filho, vem ter contato comigo. Filho, vem me ver. Filho, que tu entre na minha presença. Jesus também está nos chamando, porque ele não quer nos constituir para algo. Todos nós temos certos lugares, temos certas pessoas que não convêm conosco. Porque as pessoas com quem nós andamos muitas vezes dizem muito sobre quem nós somos. As condutas que nós temos dizem muito sobre quem nós somos. Os lugares que nós estamos frequentando para nos divertirmos dizem muito sobre quem nós somos. E talvez você em algum momento já deve ter sido chamado para algum lugar e ter pensado: eu não vou para este lugar porque eu não acho que está correto. Eu não vou para este lugar porque eu entendo que ali não é lugar para mim. Eu não vou ficar de conversa com aquela pessoa porque eu entendo que aquilo ali não é pessoa para me ter um relacionamento. Eu não vou estar ao lado destes aqui porque eu entendo que isto vai me corromper de alguma forma. E Jesus está dizendo exatamente isso para você. Está dizendo: olha, você não foi criado para ficar nesta terra.
Você foi criado para ser cidadão do céu. Aleluia. Você não foi criado para mendigar este pão e morrer nesta terra, mas para ter vida ao lado de Jesus Cristo. Jesus está lhe dizendo: estas pessoas não convêm com você, este lugar não convém com você. O seu lugar é com os santos, o seu lugar é nos céus, o seu lugar é ao lado de Jesus Cristo, o Senhor da glória. Porque isso que Jesus Cristo quer ter contato com você. Por isso que Jesus Cristo quer ter salvação para você. Porque Ele sabe que tu não foi feito para ficar aqui. Jesus sabe que tu foi feito para estar com Ele. Tu é criatura dEle, feito por Ele, constituído por Ele, e para estar com Ele para todo sempre. Jesus, portanto, nos constituiu para estar ao lado dEle. João 10, verso 27 a 30 diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu